Muito bom dia para você que acompanha a TV Borborema neste domingo. Está começando mais uma edição do Borborema Entrevista. Hoje eu estou recebendo o médico Matheus Pedroso, diretor do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Doutor Matheus, primeiro dizer que é uma satisfação receber o senhor aqui conosco. Obrigado pela presença no Borborema Entrevista para falar sobre este que é indiscutivelmente um dos maiores hospitais do estado da Paraíba, presta serviços indispensáveis para toda a população do interior do nosso estado, assim como também de outros estados. Bom dia, seja bem-vindo ao Borborema Entrevista. Muito bom dia. Eu, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade. Realmente, eu acho que é muito importante a gente ter esse canal de comunicação com a população, né, para deixar mais claro de como o nosso hospital de trauma ajuda toda essa população paraibana, né, já que são 203 municípios, quase 2 milhões de habitantes. Então, realmente, estamos lá, né, um grande serviço, porta aberta, né, aqui dentro de Campina Grande. E, graças a Deus, estamos aí levando essa missão e fazendo o que podemos fazer da melhor forma. Ô doutor, somente no ano passado foram mais de 123 mil atendimentos, mais de 10 mil procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital de Trauma de Campina Grande. É de uma complexidade imensa gerir tudo isso e, claro, proporcionar tudo isso à população de Campina Grande. Como é que é feita, que é montada essa estrutura dessa mini-cidade que é o Hospital de Trauma de Campina Grande? Realmente é um desafio muito grande, né? A gente depende de toda a nossa equipe, né? Desde o acolhimento até toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, que são responsáveis para que aquele hospital consiga realizar todos esses atendimentos, como você bem falou, assim como também os procedimentos cirúrgicos. Então, realmente nós temos hoje uma força-tarefa itinerante, porque a gente sabe que a gente não consegue, né, aliviar um pouco a quantidade de atendimentos, porque nós somos porta aberta. Então, essa é o nosso grande gargalo, eu costumo dizer, né? Porque realmente o paciente chega e a gente tem que resolver aquele problema daquele paciente. E um dos maiores problemas justamente é esse, porque a gente não consegue atender só os pacientes de Campina Grande. Então a gente tem os pacientes de Campina Grande e toda a segunda macro-região, né? Tanto a segunda quanto também a terceira. Porque o hospital de lá de trauma, a depender da complexidade daquele paciente, que ele é atendido lá no Sertão, no Hospital de Patos, no Hospital de Souza, Cajazeiras, às vezes ele só consegue ser resolvido de forma definitiva lá, aqui em Campina. Então, é um grande desafio, porque aqui nós contamos com um time de especialistas muito experientes e eles conseguem realmente dar resolutibilidade de todos esses casos mais complexos, né? Então, assim, não é brincadeira. A gente assiste a, por exemplo, alguns casos em que, por exemplo, ocorre um sinistro de trânsito ali na região do Cariri. Inicialmente, as vítimas são socorridas para um hospital da região mesmo, mas diante da complexidade, vem aqui para Campina Grande. Isso termina sendo muito comum diante disso que o senhor fala, né? Essa equipe multidisciplinar e a grande capacidade dos profissionais que hoje atuam no Hospital de Trauma faz com que esses casos mais complexos, de fato, venham parar aqui, né? Exatamente, porque assim, os casos complexos acabam sendo o nosso trivial. É o que a gente realmente está acostumado, né? No dia a dia, são esses casos que chegam lá para a gente, além também de outros perfis de pacientes, como aquele paciente que tem um apendicite, um paciente que tem alguma alteração na vesícula. Então, esse paciente, além do perfil de trauma, a gente também dá seguimento nesses pacientes que a gente considera de abdômen agudo, infeccioso, né, obstrutivo, que a depender da região não consegue o atendimento. Então, a gente consegue acolher também esse grupo de pacientes, que não são poucos. Então, o nosso desafio só aumenta, né? Porque a demanda é muito grande e, graças a Deus, a nossa equipe, que está lá sempre de prontidão, para fazer o melhor possível para esses pacientes. Inclusive, deixar um abraço para todos os profissionais que fazem o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, em nome do meu amigo, assessor de comunicação, João da Paz. Afinal de contas, é uma turma que trabalha muito. Doutor, agora, por exemplo, no Réveillon, a gente acompanhava, enquanto a gente estava em casa, com familiares, com amigos, existia uma grande, gigantesca equipe de prontidão. Somente naquele balanço ali do período do Réveillon, o hospital atendeu mais de 1.300 pessoas durante aquele breve intervalo, apenas alguns dias, e isso é fruto de muito trabalho. Eu queria que o senhor explicasse para a gente
São cerca de quantos profissionais que hoje compõem a equipe do Hospital de Trauma e quais são esses profissionais? Porque para além do médico e do enfermeiro, tem uma equipe de apoio, tem psicólogo, enfim, tem uma série de profissionais que estão no front, né? Exatamente. Então nós temos a parte da assistente social, da psicologia, porque não é fácil. Nesse período assim que a gente chama assim, que são períodos que a gente percebe historicamente que tem um aumento dessa demanda, a gente já começa a ter algumas estratégias para conseguir acolher melhor esse paciente. Então nesse período, nesse curto período que eu estou lá na gestão, a gente conseguiu reabrir uma UTI emergencial e a gente conseguiu relocar esses pacientes, principalmente da enfermaria ortopédica. A gente abriu essa enfermaria extra, visando no melhor conforto desse paciente. Como é um período que tem muita urgência, a gente realmente fica focado em resolver inicialmente esses procedimentos de urgência e vai ter procedimentos que podem ser feitos de forma eletiva, que são os pacientes que ficam internados. O aumento de internamento nesse período é considerável e a nossa equipe, graças a Deus, já está ali preparada para que esse aumento, né, dessa demanda já seja resolvido o quanto antes. Não é fácil porque às vezes tem aquele procedimento que é um pouco mais complexo, você precisa de um especialista, que o especialista já tem aquela fila, né, de pacientes que estão ali. No que a gente puder fazer e no que a gente pode fazer, realmente a gente consegue antecipar, porque a gente sabe que você está ali com o paciente, ele está fora do próprio ambiente domiciliar, então é um incômodo para ele, para a família. Então, assim, realmente é uma equipe que não é brincadeira, assim. Então, graças a Deus, como eu havia dito, esses casos complexos acabam sendo o nosso dia a dia. Então, acaba sendo até um pouco mais de nossa rotina e a gente consegue resolver o mais rápido possível. Hoje o hospital dispõe de cerca de quantos leitos e como eles são distribuídos? Aproximadamente nós temos hoje 300 leitos. Mais da metade hoje são ocupados de pacientes da ortopedia, porque a gente percebe que o maior contingente de pacientes são os pacientes que sofrem quedas, né? São aqueles perfis de pacientes um pouco mais idosos, que já têm osteoporose, às vezes ele cai, quebra o colo do fêmur, tem a parte das fraturas do meio superior também. Então são pacientes que às vezes quando eles se internam, eles não estão compensados hemodinamicamente, então a gente vai ter que compensar esse paciente, pedir toda a série de exames. Ele é acompanhado por um anestesista que faz uma visita pré-anestésica à beira do leito para saber se aquele paciente tem condição ou não de operar. Sendo que nesse período a gente tem sim uma quantidade extra de pacientes, né? Mas que graças a Deus a gente consegue alocar todos na enfermaria. Não tem aquele quadro de pacientes no corredor. Então, graças ao empenho da toda a equipe, né, dessa parte dessa UTI emergencial que a gente relocou para fazer uma enfermaria extra da ortopedia, porque a gente sabe que a ortopedia é o maior volume dos pacientes que está internado hoje no trauma. E, associado a isso, tem as urgências também das outras áreas, tanto da neurocirurgia, quanto da cirurgia geral, quanto da urologia. Então, assim, é complexo, né? Os líderes de atendimento no mês a mês, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas me parece que são sempre quedas e sinistros de trânsito envolvendo motocicletas. São perfis de pacientes, inclusive, que em função da idade, no caso dos idosos, sim, e do trauma do sinistro de trânsito, que não são pacientes que vão chegar num dia e muitas vezes no outro dia sair. Eles passam por períodos de internação mais longos, não é isso? Passam. Pensando nesse perfil, né, a gente costuma dizer que é bimodal. Então, o que é isso? O paciente que tem um acidente de motociclístico, ele é um paciente mais jovem, ele tem um perfil hemodinâmico um pouco melhor do que aquele dos pacientes que caem em casa. São os pacientes mais idosos, às vezes já vinha com alguma anemia, às vezes ele já tinha alguma incontinência urinária, alguma alteração urinária, tinha um processo infeccioso que não era diagnosticado, sendo que, às vezes, né, esse paciente idoso pode até ter alta um pouco mais precoce do que esse paciente mais jovem. Por quê? Uma fratura exposta, a gente vai precisar ter uma estrutura melhor daquela pele, a gente tem que ter uma condição melhor de pele. Então, essa pele demora realmente um tempo. E às vezes os pacientes não conseguem entender, estou aqui há mais tempo do que o outro paciente que estava aqui na mesma enfermaria, ele conseguiu fazer a cirurgia um pouco mais precoce. Mas, na verdade, assim, a gente tem que ter a cirurgia inicial, que é o controle de danos, que geralmente coloca-se aqueles fixadores externos, que fica aqueles ferros para fora, espera a condição de pele melhorar, para depois a gente fazer a cirurgia definitiva, porque isso diminui o risco de infecção. É muito difícil você falar para o familiar, falar para o paciente que ele vai esperar um pouco mais.
mas é uma espera que com certeza lá na frente faz toda a diferença. Então, para a gente conseguir dar toda essa vazão aos pacientes que têm realmente demanda essa complexidade maior, a gente tem uma certa limitação em relação ao espaço, né? E que quando vem esses novos hospitais, com certeza, o horizonte, que não está muito longe, está perto, inclusive palpável, é muito mais favorável do que a realidade atual. Nós estamos conversando com o médico Matheus Pedroso, ele que é diretor do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, o Hospital Dom Luiz Gonzaga Fernandes. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Borborema Entrevista e na volta, claro, a gente continua falando sobre os atendimentos na unidade hospitalar, tocando em alguns assuntos como, por exemplo, o atendimento de crianças na unidade, a central de transplantes, que existe também dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande e outros serviços da unidade hospitalar. Não saia daí. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, conversando com o médico Matheus Pedroso, diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande. Doutor Matheus, um dos serviços que eu acho que mais causa encantamento na população de Campina Grande diz respeito à forma como vocês lidam com a internação de crianças no Hospital de Trauma de Campina Grande, com ações lúdicas, com brincadeiras às vezes no jardim, com os mascotes dos times de Campina Grande de futebol e de basquete também, para ir visitar as crianças em determinados períodos do ano. Como é que funciona, qual é a estrutura que o hospital dispõe hoje para atender crianças e em qual contexto as crianças vão parar no hospital? Porque a pessoa pode perguntar em casa, mas não tem um hospital da criança e do adolescente? Porque no trauma também atende criança. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para ficar bem claro para o nosso telespectador. Então, na verdade, no trauma nós temos algumas especialidades que é voltada para a pediatria. Nós temos o cirurgião pediátrico, que são aqueles pacientes, as crianças que sofreram trauma, as crianças que têm um abdômen agudo, né? Tipo um apendicite na criança. E lá nós temos o cirurgião pediátrico, nós temos o pediatra, nós temos a equipe da cirurgia torácica, que muitas das vezes também acaba sendo muito efetiva nos casos de pneumonia, de longo prazo. Às vezes esses pacientes precisam fazer algum procedimento no pulmão. Então, assim, a diferença de complexidade do nosso atendimento em relação ao atendimento do Hospital da Criança é muito maior, né? Além desses casos complexos, nós temos também os casos de infecções de vias aéreas superiores, que nós temos também os pediatras de plantão. Então, a depender de cada caso do paciente, vai ter realmente criança que vai ficar um pouco mais de tempo internada. E a gente sabe as complicações, a gente sabe os possíveis traumas que essas crianças podem sofrer durante esse processo de internamento, porque está longe do seu ambiente familiar, está longe ali às vezes do pai e da mãe, porque às vezes só pode ficar um acompanhante, né? E uma das nossas preocupações é deixar com que essa internação seja um pouco mais suave, um pouco mais leve, um pouco mais prazerosa para os pacientes, principalmente as crianças, né? Porque a gente sabe que o adulto consegue lidar melhor com esse processo de internação, mas as crianças passam por alguns processos mais traumáticos, né? Pensando na ortopedia, tem pacientes pediátricos que precisam ficar um tempo maior ainda, né? Para melhorar aquele processo infeccioso, para fazer aquela cirurgia definitiva, para que tenha uma condição de pele mais ideal. E, graças a Deus, graças à nossa assessoria de imprensa também e as parcerias que nós conseguimos fazer, nesse período de Natal nós fizemos a visitação dos mascotes do time, o pessoal do basquete da Unifacisa. Então, isso aí tudo movimenta bastante, né? A gente fez o Papai Noel lá no jardim, então tinha paciente que estava ali e estava bem enfermo e que ficou muito feliz. E com isso você percebe, rapaz... Ficaram surpresos. Exatamente. Isso, assim, é uma ação que para nós adultos às vezes é uma coisa simples, pequena, mas que significa muito para eles. A gente fez também uma ação muito interessante lá, que fez uma parceria com o grupo da Embeleze, que foi um dia de corte de cabelos, tanto dos pacientes quanto também dos acompanhantes. Então, se a gente for pensar no social, quantas pessoas às vezes conseguiram fazer um corte de cabelo numa barbearia mesmo? Então, a gente sabe que a nossa realidade na Paraíba é uma realidade muito heterogênea. E se a gente pode melhorar um pouco, né, deixar esse processo de internação um pouco mais leve,
eu acho que melhora tudo, né? Inclusive, assim, a relação à equipe-paciente, a aceitação do paciente em relação àquele tratamento, que a gente sabe que às vezes vai demorar mais um pouco. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. E, graças a Deus, nós temos um time muito preparado que realmente veste a camisa do hospital e que realmente faz a diferença. Por falar em um time que faz a diferença, um dos serviços que eu acho que terminam encantando, e nesse aspecto é mais o adulto mesmo, que tem consciência da profundidade e da gravidade do que acontece dentro de um ambiente hospitalar, diz respeito à parte da psicologia. Nós temos está se formando uma verdadeira geração de pessoas sequeladas, vítimas de sinistros de trânsito. E veja, muitas vezes esses sequelados perdem um braço, perdem uma perna, e nisso eles precisam do apoio psicológico. E o hospital também chega com esse suporte, justamente para que esse impacto ele seja o mais amenizado possível. Nós tivemos um caso recente, no ano passado, um caso muito grave que aconteceu no bairro Vila Cabral de Santa Rosa, aqui em Campina Grande, quando um indivíduo terminou atropelando uma criança, uma menina, que brincava na rua, e ela teve as duas pernas amputadas, primeiro uma, depois a outra, e a gente sempre que conversava com os pediatras do Hospital de Trauma, eles relatavam esse cuidado que a psicologia tinha, não apenas com ela, como também com os seus familiares, os próprios médicos, enfermeiros, enfim. Criou-se uma rede de apoio na tentativa de ajudar aquela criança, aquela menina, e isso naturalmente acontece com todos. Eu queria que o senhor falasse como é que se desenvolve, quantos profissionais existem hoje na parte de psicologia do trauma e como é que é feito esse trabalho para não deixar ninguém desassistido. Na verdade, é um trabalho em conjunto da psicologia, né, e do serviço social. Então, geralmente, na enfermaria, você às vezes identifica aqueles casos um pouco mais fragilizados, sinaliza a parte da assistente social, a assistente social avalia aquele quadro, chama o psicólogo, né, que hoje nós temos mais ou menos aí em torno de 30 psicólogos na nossa escala, né, de plantão. A assistente social é uma grande importância no hospital, porque lida com o paciente de uma forma muito frágil, né, geralmente nesses casos, né, mais traumáticos, que muitas vezes, dessas vezes, nem o médico está preparado para aquilo, né? Então, assim, às vezes até o próprio médico precisa também de um apoio psicológico, uma conversa, como é que eu posso conduzir melhor aquele paciente. E a equipe multiprofissional serve exatamente para isso, né? Então, além dessa garotinha que teve as duas pernas amputadas, a gente tem uma série de pacientes também que acabam indo para a amputação, que é uma das cirurgias mais traumáticas possíveis, né? Porque o paciente estava 100%, teve um acidente e tem que perder parte do membro. Então, não é brincadeira. E pensando na parte dos sequelados, nós temos também um centro lá, que é o NADAPT, que é um centro muito interessante, que realmente veste muita camisa, que aí já pega esse paciente e vai ver qual foi a sequela que ele ficou, como é que pode ser melhorada essa sequela. Lá tem o pessoal da psiquiatria, né? Tem o pessoal também da assistente social, tem o pessoal da fisioterapia, tem os ortopedistas que fazem aqueles laudos, né, para aqueles pacientes. Tem as pessoas também que fazem adequação de cadeira. Então, assim, é uma equipe realmente extensa e que tem toda a capacidade de resolver os problemas que, porventura, vão aparecer, né? Outros casos que são atendidos no Hospital de Trauma de Campina Grande, por exemplo, são as picadas de cobra e de escorpião. Por qual razão esse atendimento acontece no hospital e o que é feito? Qual é também a orientação para a pessoa que termina sendo picado por uma cobra ou um escorpião? Tem que ir direto para o hospital? Direto para o hospital. Por quê? Lá no hospital nós temos o CEATOX, né, que é esse centro, né, que acredito eu que na segunda macro-região é o trauma, a referência do CEATOX. Então, uma pessoa foi mordida por algum animal peçonhento. Ele pode ser venenoso ou não, mas, na dúvida, a melhor solução é ir para o trauma, porque lá tem o pessoal do CEATOX que está 100% preparado, inclusive com todos os soros, né? Esses soros são cedidos pela Secretaria de Saúde, então ficam lá no hospital de trauma. Então, independente se o paciente tem convênio ou não tem,
o hospital de trauma é o responsável por toda essa parte, né, de mordida de animal peçonhentos. Então, quem cuida disso é o CEATOX. Nós tivemos recentemente aqui em Campina Grande, inclusive o indivíduo lamentavelmente morreu nos primeiros dias do ano, mas no final do ano passado nós tivemos um homem que acabou contraindo a raiva. Foi picado não, na verdade foi mordido por um sagui quando tentava alimentar o animal no quintal de casa, foi internado no hospital universitário, depois de uma certa dificuldade para buscar o serviço, não do ponto de vista do serviço, mas porque ele terminou procurando tardiamente, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesse caso, mas nesse tipo de situação, o indivíduo também pode se valer do serviço do hospital de trauma? Tem que se valer, porque, pronto, você pontuou aí em relação à raiva. É uma doença 100% estudada, 100% prevenível, e se a gente realmente tem uma janela de tempo em relação à mordedura que ele sofreu e à procura ao serviço de referência, ele vai ter uma taxa de sobrevida altíssima. Mas se esse período for um pouco mais arrastado, a taxa de morte também é elevadíssima, porque não tem tratamento. Ô, doutor Matheus, a gente está falando sobre os atendimentos do hospital, a estrutura, os recursos humanos que o Hospital de Trauma dispõe, mas no que diz respeito à realização de ampliação, tem como o hospital crescer? Tem alguma perspectiva de reforma na unidade hospitalar? Como é que está a situação? Então, atualmente nós temos o sobrecarregamento dos aparelhos de tomografia, né? Então, a Secretaria de Estado de Saúde já providenciou um aparelho novo para o hospital, chega agora em fevereiro. Novo tomógrafo. Isso, novo tomógrafo. Esse ano de 2026, nós teremos 3 grandes reformas no hospital, né? Então, toda aquela fachada vai ser reformada, toda a parte interna, tanto de piso quanto também de revestimento, ar-condicionado em todas as enfermarias. Em janeiro agora já começa a reforma do bloco cirúrgico. Essa reforma do bloco cirúrgico tem que ser de uma forma muito estratégica, porque a gente não pode parar o bloco cirúrgico inteiro, né? A gente tem um hospital para dar conta. É aquela questão de você trocar o pneu do carro com ele andando. Então, assim, a gente tem toda uma estratégia, paralisa 2 salas, vamos trocar o piso dessa aqui, vamos trocar as portas, paralisa outras 2, enfim, são 6 salas de cirurgia. Então, a partir de janeiro agora, já começa essa reforma dentro do bloco cirúrgico, né? A partir de fevereiro já chega o tomógrafo novo, o tomógrafo já está comprado, é porque realmente demora um pouco da empresa trazer o tomógrafo, porque o transporte é um transporte especial, a parte da instalação tem que ser com a equipe especializada também, e a partir também de fevereiro já começa a reforma da parte da fachada, junto com o aumento da área verde e também melhora do fluxo da área vermelha, porque ao longo do tempo percebeu-se que o trauma tem alguns espaços mortos que a gente pode aproveitar de uma forma melhor, né? E se a gente conseguir otimizar esses espaços, a gente consegue organizar muito mais o serviço. Porque a gente sabe que se você tem uma organização estrutural, a tendência é que também gere uma organização funcional, né? E, consequentemente, toda a dinâmica do hospital melhore, né? Toda aquela parte da espera vai ser reformada. Então, o projeto está muito bacana e o pessoal da Secretaria de Saúde, toda a parte da engenharia, toda a parte de projetos, está muito otimista e, graças a Deus, a gente vai começar agora também essas 3 reformas nesse ano de 2026, que já é um ano um pouco mais corrido, né? Mas que com certeza vai dar certo. Mas o cidadão pode ficar despreocupado porque o atendimento continua, o hospital não para. Não pode parar. Então, o atendimento pode ser adaptado em relação ao espaço, mas a quantidade de atendimento e a qualidade de atendimento, que para mim eu acho que é o melhor, né? O que a gente não pode perder, tem que se manter. Ô, doutor, o senhor também hoje responde apenas pela parte da direção ou também atua lá no hospital como médico da unidade? Como é que funciona o seu trabalho? Atuo completamente lá no hospital, opero praticamente todos os dias. Então, como eu sou ortopedista, eu sou especialista em ombro e cotovelo, mas minha residência foi realmente no hospital de trauma. Então, fiz a residência no hospital de trauma, o que me deu ferramenta para eu poder operar praticamente tudo, né? Então, agradeço demais a todos os meus professores, né, que confiaram a mim essa missão e que foram essenciais demais na minha formação enquanto ortopedista. Então, hoje eu opero praticamente diariamente, né, faço meus ambulatórios também dos pós-cirúrgicos. Então, eu estou de dentro em todas as camadas do hospital, né, porque eu acho que é muito importante, porque às vezes você consegue identificar um problema que para muitos é um problema grande,
em relação, vou lhe dar um exemplo. Não está tendo cirurgia agora porque não tem o quantitativo de circulantes, né, que são essenciais para que aconteça a cirurgia. Eu nunca ia diagnosticar esse problema se eu não estivesse dentro do bloco cirúrgico, né? Então, assim, fiz uma adequação simples de escala, não tem mais essa lacuna de circulantes. Então, pode não ter cirurgia por algum outro motivo, mas pela circulante não vai ter mais esse problema. Então, assim, eu acho que é muito importante o gestor viver dentro do hospital, né? E viver dentro do hospital é você estar em todas as camadas. E essa é a minha visão, é como eu venho fazendo gestão lá. Não é fácil, né? Mas é essa linha que eu sigo. Doutor Matheus Pedroso, o senhor, inclusive, de maneira injustificada, foi criticado quando assumiu a direção do hospital sem ter feito absolutamente nada, simplesmente por conta de uma questão pessoal, de uma relação pessoal, que a gente não vai entrar em detalhes, mas que eu gostaria de dizer que, inclusive, mesmo sem conhecê-lo, fui uma das primeiras pessoas que publicamente fiz uma defesa do seu nome exatamente por conta do caráter técnico, porque logo após todas as notícias que saíram no que diz respeito ao seu nome, à sua relação com o deputado Adriano Galdino, eu também vi muitos comentários de pacientes seus justificando o seu serviço, o seu bom serviço para a população de Campina Grande, para aquelas pessoas em específico. E afetou de alguma forma aquela situação que foi criada durante um breve espaço de tempo, ou o senhor preferiu não acompanhar muito aquilo e seguir o seu trabalho no hospital e focar de fato no que ia começar a fazer, que era dirigir a unidade? Na verdade, eu tento fazer o que eu faço de melhor, né? E a excelência é igual você querer fazer e repetir, né? Eu fui treinado para isso. Então, quando eu entrei em medicina, quando eu fiz a residência médica nada mais é do que um programa de treinamento, né? Onde aquela repetição vai gerar uma excelência. E nesse momento inicial, não fiquei focado no que as pessoas estavam falando. Eu sou mais a favor de mostrar o meu resultado baseado no trabalho. E baseado na minha forma de ver, de fazer minha gestão, eu acho que aos poucos eu vou plantando essa semente que com certeza a gente vai colher muita coisa bacana nesse ano 2026. Doutor Matheus Pedroso, muito obrigado pela sua participação no Borborema Entrevista. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Satisfação. Nós conversamos, portanto, com o médico Matheus Pedroso, diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, que é uma referência para todo o estado, vai passar por reformulações ao longo desse ano, como o próprio doutor já explicou, sem fechar as portas. É um hospital de portas abertas e continuará sendo. E, claro, é uma grande referência. A gente, além de acompanhar, também de fiscalizar, de cobrar, torce muito que dê sempre certo o atendimento do Hospital de Trauma de Campina Grande e de todos os hospitais, porque a gente sabe que é uma questão de vida ou morte na maioria esmagadora dos casos. Então, a gente deseja muito boa sorte, doutor, para o senhor, para toda a sua equipe lá no Hospital de Trauma de Campina Grande. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua sempre tão honrosa audiência. Que Deus te abençoe com uma semana de bênçãos, de paz. No próximo domingo a gente se encontra, se o Criador assim nos permitir, em uma nova edição do Borborema Entrevista. Até mais.